um dos nossos cursos é sobre gestação e parto, e a gente fala muito sobre isso, não só no curso, mas nos conteúdos gratuitos, sobre a questão da violência obstétrica e dos direitos, e as pessoas, elas não sabem, sabem o que é violência obstétrica. E o que eu recebo de relato, mas é uma chuva de pessoas que identificam a partir de relatos e a partir de informações que elas sofreram. E é até angustiante estar nesse lugar, porque eu não gostaria de ser alguém que diz pra você que você sofreu, mas ao mesmo tempo a pessoa descobre que, caramba, aquilo que eu achava que era normal, mas foi horrível, não é normal. Que era coisa do médico inquestionável. Exatamente, né? aqui. Eu me lembro que os médicos não grita diziam porque assim, senão ele não te atende. Exato. Ou então vai fazer pior. Sim. Né? Sim. Vai prejudicar seu parto. Como assim? Eu já vi com os meus olhos de estudante um médico batendo na perna de uma paciente. Foi um dia que eu peguei minhas coisinhas, 3 horas da manhã, saí do plantão de onde eu tava. Falei, eu não vou ficar aqui. É inacreditável. Tinha 17 anos, tinha acabado de entrar na faculdade. Mas ao mesmo tempo, Ana, olha que coisa interessante. Essa mesma rede super criticada, quando vai sendo ocupada por pessoas que trazem esse conhecimento, ninguém está fazendo bandeira contra o outro de jeito nenhum, mas está dando a informação. Claro. E a pessoa deduz, não, então se isso é violência obstétrica, eu sofri violência obstétrica. Ponto. Você dá o material para que a pessoa possa chegar à conclusão. Essa mesma rede e essa mesma mundo acadêmico que critica tanto, não tem jeito. É uma questão de tempo. Sim. As faculdades daqui, no máximo 10 anos, eu acho que é 5, mas vamos botar. Vai ter que ter uma cadeira de comunicação. Como os médicos irão se comunicar em redes, qual vai ser o protocolo ético, né? Mas tornar aquilo acessível. Vai fazer parte. Sim. Aliás, hoje eu acho que já acontece esse movimento pela própria demanda, né? A pessoa começa a entender que é isso, eu preciso passar a minha mensagem, se fizer sentido, obviamente, e ser julgado por isso, né? E aí, enquanto você está sendo julgado, você também está pensando exatamente naquelas suas crenças, e será que é assim mesmo? E está pronto para esse julgamento. Claro. Ele vai ocorrer. Claro. Tudo bem, faz parte, Claro. né? Eu sempre digo, eu nunca tomo nada como pessoal. Eu tomo como assim, é uma observação da pessoa, um ponto de vista da pessoa, ok, né? Mas não tomo como pessoal, tá falando de mim, não me conhece, não pode estar falando de mim. No máximo tá falando do que eu estou falando. De uma percepção que teve sobre o que eu... Claro. Exatamente, tá tudo bem também, né? Só não seja indelicado ou grosseiro, porque senão a tua rede social é a sua casa, não é? Sim, sim. Se a pessoa entra lá e começa a cuspir, o que você faz? Fecha a porta. Por favor. Não, claro. Por favor, você pode entrar na minha casa com maior coisa, mas aí você começou a cuspir no chão? Não, aí não. E isso tem muita relação... Eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu tinha 25 anos, por aí. E eu considero... Hoje eu tenho 30, né? Uhum. Esses 5 aninhos que passaram, como... Obviamente, você vai criando uma certa casca, mas também como eu tinha menos maturidade para lidar com isso de como eu tenho hoje. E aí eu olho para adolescentes em redes sociais, expondo conteúdos, não necessariamente em perfis grandes, mas pronto, tem qualquer pessoa ali para falar, num período em que a personalidade está em formação e transformação profundamente ali, é muito perigoso. Assim, é perigoso porque não tem nenhum limite, não tem nenhum cuidado. Não tem nem responsabilidade. Exatamente. O adolescente, tanto que o maior índice que sobe cada vez mais de transtornos ansiosos, depressão e tentativa de suicídio entre adolescentes, eles têm maior número de rede social. Sim. E principalmente pós-entrada dos smartphones com as redes sociais, com as redes sociais. Eu estava lendo um livro, Geração Ansiosa, recentemente. Geração muito Ansiosa, bom o livro. muito bom, já muito li. Bom. Muito bom. Gostei muito. E é isso, você vê, não tem como ser diferente. E é a comparação, né? Porque o adolescente, ele tem que ter a convivência em grupo. Sim. Para começar a ter essas relações, experiências, frustrações. Só que ele não está tendo hoje real, está tendo virtual. E o ambiente do grupo é controlado. Você olha no olho, você fala, você negocia. Tem coisas que você não consegue dizer para uma pessoa ao vivo. Imagina. Que quando você está fora, você fala. E a gente... E talvez... Isso se relaciona muito com a gente estava falando desse excesso de cuidado, né? A gente vai cuidar tanto... Não se machuca, não quebra a perna, não sei o quê. Tudo bem que ninguém precisa quebrar a perna, mas assim... não é necessário. Mas assim, vamos deixar os parquinhos cada vez mais seguros. Ah, não, vou deixar o meu filho aqui na internet, que é melhor que ele fica mais seguro dentro de casa. Ele não sai. Totalmente sem controle. Uma selva.
Eu tenho uma amiga que costuma dizer, eu não sei se essa frase é dela, que uma criança com um celular na mão é uma arma apontada pra si mesma. Eu acho fantástica essa E frase. é Ela se isso. chama Roseli Mendonça, essa minha amiga. Porque é isso. Ela não sabe o que tá fazendo. Não, é simples. Você deixaria sua filha, seu filho, na praça de alimentação de um shopping sozinho? Não. Por que você deixa? Na praça mundial. Eu me lembro que quando começou aquele chat da UOL, gente, aquilo era uma coisa horrível. Mas acho que as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo ali. Não, O chat da UOL hoje é fichinha perto do que as crianças conseguem acessar. com Em certeza. 2 cliques. E no máximo dizendo, tenho 18 anos. Ou E tenho quem vai 13, conferir? enfim. Quem vai conferir nada? Quem confere nada? Porque nem identidade. Nada. É tipo assim, eu assumo que Isso. sou maior de 18. Isso. Tum. Isso. É Isso assustador. não é. É assustador. Por isso que não adianta. Pronto. O dar o celular na mão, você tá assinando embaixo que você perde o controle. Não tem. Você está dando seu filho para o mundo. E para É. todo o universo de problemas que migrou dos golpes na pracinha, Sim. tá? Que você estava ali, sob a De sua olho. vigilância, de olho. Agora, você deu. Não tem mais ninguém na pracinha junto. Não tem. Não Não tem. tem. E a pracinha é bem inóspita. É cada vez mais inóspita. Ainda mais as crianças. Sim. As Sim. crianças, por exemplo, outro dia eu estava vendo que as crianças e adolescentes não fazem mais pesquisa em Google. Google somos nós, a nossa Fazendo geração. TikTok, não é? Me falaram isso também recentemente. Eu não, Não tenho faz. TikTok, chocada. Não faz. O índice de procura, o Google está desesperado, porque fez assim. Zzz. É mesmo? Mas o Google ainda é que é do YouTube. Aham. As coisas ali funcionam. Você Sim. manda uma reclamação pro Google, o Google te responde. Sim. Você chega a ter reunião Sim. com alguém. Se você faz um conteúdo que eles consideram... Uma vez eu fiz um conteúdo dando banho de chuveiro numa boneca e eles tiraram, porque era perigoso. Eu falei, gente, é uma boneca. Não é um bebê. Sim, Aí mas voltaram. você pode falar, Sim. né? Tem gente. Sim. Semana passada eu fui num evento do YouTube e tem uma menina que entrou, indiana, maravilhosa, é gerente da América Latina, e um dia ela ligou, eu falei assim, trote, copy. Ela falou, olha, a gente tá vendo seu canal de saúde, que legal. Eu falei, dá pra você desligar e ligar de novo? Eu falei, eu tenho Sim. que testar. Claro. Essa criatura existe. E existe, sabe? Você pode falar e torce por você. Sim. É outra coisa, tem gente. Sim. Nas outras plataformas em geral, você não fala com ninguém. Não, e ninguém é responsável por nada do que tá ali. Não te responde. Nossa. Então, assim, os golpes que a gente sofre o tempo todo, bota a inteligência artificial imitando minha voz, já tem isso. Jura? Já passou por isso? Os últimos 3 meses é um golpe por semana. Meu Deus. As últimas foram vendendo um aplicativo de inglês para TDAH, comigo lá falando. Falei, nunca. Eles ainda são inteligentes, eles é genial. Aí você vai. absurdo. Antigamente eu ligava para o advogado, aí ele entrava, levava 6 meses. Não liga pra Deus, meu filho, porque Não. é um negócio. Para a justiça falar assim, vamos avaliar e não sei o quê, vamos mandar uma cartinha. Eu falei, amor, mandei. Mandei reclamação, mandei não sei o que lá. Nada se resolver. Hoje, eu vou pro story, eu vou, gravo. Está acontecendo esse golpe, esse. Então, eu tô avisando vocês que eu não Isso quero que vocês sofram Tem por isso. sido suficiente, ou pelo menos reduzido. Muito mais do que para a justiça. Claro. E assim, a justiça tem uma velocidade que não é Sim, compatível com o mundo Constituição da digital. época que a gente usava faquinha. Exatamente. Então, assim, isso está acontecendo, a probabilidade de você crescendo de acontecer mais, e a gente tem que unir uma comunidade do tipo assim, por favor. Aí tem gente, não, doutor, Bia, pode deixar, eu vou botar no meu. Aí consegue, às vezes, derrubar o coisa. Que você vai ver, aquele endereço nasceu tem menos de 10 dias. Eles montam para Claro. fazer o golpe. Eu já passei por alguns golpes também nos cursos, mas assim, nesse nível de complexidade, não. Porque agora tem uma inteligência artificial, tá quase falando como eu. Só a diferença é que vai para um sotaque Sei. que você percebe. A primeira vez que eu estava ouvindo, eu falei, o que é isso? Aí quando fala assim, aí dá uma coisa meio propaganda americana, Aham. sabe? Mas isso é coisa de ajuste fino. Espera 3 meses, minha filha. Que absurdo. Então, assim, a gente vai ter que aprender a navegar no universo digital com olhos de, tipo assim, duvido ou não duvido? Porque hoje, assim, eu falo para as pessoas, gente, tudo que for meu, curso, palestra, convite para o podcast, teve um golpe também. Gente entrando
e via que eu seguia as pessoas e começaram a mandar um convite. Pedindo tudo que é documentação. Eu pedi suas documentações inteiras pra você vir aqui. Pois é, o golpe, o golpista. Uau. Exatamente. Identificava, botou minha foto, identificava como uma pessoa que trabalhava para mim, assistente Sim. Eduardo, que eu não tenho nenhum funcionário Eduardo. Aham. E aí botava, agora só preciso que você me mande toda a sua documentação, parará, parará, parará. Nossa. E teve gente que caiu. Claro. Aí você tem que todo dia falar, gente, Ai, vou que denunciar mais desconfortável, um. né? Mas é uma realidade, por isso que eu Sim. tô falando. Em algum momento, as universidades vão ter que apresentar isso e preparar as pessoas Sim. para isso. Sim. Senão elas desistem. Sim, em todas as áreas, inclusive, né? Todas No as direito, áreas. na medicina. Sim, claro. Se não, desiste. Você desestimula. E você tem que... Não, apesar disso, vamos lá. Vamos Tem continuar. que acreditar muito, né? No O lá na tempo frente, todo. pra passar pelos Pelos caminhos, pelos obstáculos. pequenas pedrinhas do caminho. Exatamente.